Olá, bem-vindos a mais um Yogi Class, sua fonte de conteúdo sobre criação de sites e também sobre o WordPress. O meu nome é Dinara, eu sou designer aqui na Yogi e hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito comum entre os nossos clientes. Será que eu preciso comprar a licença do Elementor? Mas antes de falar sobre o assunto, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e principalmente no YouTube, onde a gente está com uma porção de aulas super legais relacionadas ao WordPress. E o que é o Elementor? O Elementor é um plugin utilizado para construção visual de páginas. Hoje ele é uma ferramenta muito famosa, inclusive tem pessoas que conhecem mais o Elementor do que o próprio WordPress. E ele realmente é uma ferramenta interessante se você quer criar com agilidade algumas páginas e ainda não está familiarizado com o construtor de blocos do próprio WordPress. Agora vamos falar sobre as diferenças. Quando você vai começar a utilizar a ferramenta, você percebe que tem duas possibilidades. Tem o Elementor Free e tem o Elementor Pro. E aí vem a questão, preciso adquirir essa licença, pagar esse valor anual? Então, vai depender muito de como você planeja o seu site e qual é o seu modelo de negócios. Existem alguns casos que o Elementor Free vai te atender super bem e alguns casos que você vai realmente precisar da licença. Eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre o Elementor, a gente vai utilizar um pouco a ferramenta para você entender essas limitações e também a gente vai discutir sobre alguns casos de uso para você poder tomar essa decisão de qual caminho seguir. Vamos lá? Então, primeiro falando sobre a comparação entre os dois. Aí você olha aqui, tem uma tabelinha com várias questões, aí você fica com dúvida, né? O que isso exatamente quer dizer? Então, a gente tem aqui algumas questões. Primeiro, ainda não falando sobre o uso da ferramenta. Se você acredita que vai precisar de muito suporte, de auxílio do pessoal do Elementor, eu recomendo o Pro. Simplesmente por esse fato de você precisar de um suporte mais próximo, né? Então você tem um chat com eles, pode ser uma questão interessante. Então, independente do seu nível de uso, se você precisa de um acesso mais próximo, o Pro pode ser uma boa questão. Agora, vendo aqui sobre a questão de design, a gente percebe que o livre, né, a versão free, só tem essa questão de edição mobile. E aqui tem várias questões que não são atendidas. Aí isso a gente vai ver ali no uso da ferramenta o que quer dizer na prática. A parte de marketing também a gente tem aqui a criação de landing pages e todo o resto também não está liberado. E o que eu acho que faz muita diferença é a parte de criação do tema, né? Então a gente tem aí várias limitações em questão de tema, em questão de construção de páginas. Aí tem a parte de conteúdo dinâmico, a parte de e-commerce, que ele realmente não vai atender nada na versão gratuita. A parte de formulários também, integrações também. A gente sabe que muitos desses recursos a gente consegue com outros plugins, né? Chegar lá, então, por exemplo, formulários, a gente até costuma já não utilizado o próprio Elementor, já utiliza outra ferramenta, a parte de integração também. Então, o que vai fazer mais diferença é o que você precisa construir dentro do seu site. Então, a gente pode vir aqui para uma instalação do WordPress e eu vou instalar o plugin Elementor. Então, a gente tem aqui o Elementor e a gente vai ativar ele. Então, pronto. Agora, antes de a gente colocar a mão na massa, eu vou falar sobre dois pontos bem comuns que a gente pode seguir de estratégia. O Elementor, ele oferece um tema próprio deles que se chama Hello Elementor. Você pode utilizar ele para poder ficar ali dentro das limitações da ferramenta, ou você pode utilizar qualquer outro tema compatível com o Elementor. Então, para a gente ter uma ideia aqui, então quais são as duas estratégias que a gente pode ter aqui? A gente pode ter o Hello Elementor, que é o tema.
mais o Elementor, que daí a gente pode ter o Free ou o Pro. A gente consegue usar o Hello Elementor com ambas as opções. Ou outro tema compatível, mais o Elementor. E qual que é a maior diferença entre esses dois? Com o Hello Elementor, a gente vai conseguir criar com conteúdo de página, a gente vai conseguir nas próprias configurações do tema Hello Elementor criar cabeçalho, rodapé mais simples, mas a gente não vai conseguir construir outros modelos de página. Por exemplo, estilizar a página do post, do blog ou a página do produto, se você tem uma loja. Isso se você tiver no gratuito. Se você tiver no Pro, você consegue fazer isso tudo. No outro tema, o que acontece? Se você quer fazer quase tudo no tema, então, eu quero fazer o cabeçalho no tema, rodapé no tema, estilo de posts, tudo dentro do tema, eu vou usar o Elementor só para criar páginas, landing pages. Então, eu quero vender aqui algum produto específico, só quero fazer uma descrição sobre ele, né? Vou vender um infoproduto, quero fazer uma página mais bonitona. Eu quero fazer uma página com mais questões envolvidas, mas que não vai ter nenhuma lógica muito complicada, é só uma página, né, de texto e imagem, aí com um visual mais completo. Aí você pode utilizar o Elementor só para isso. Então tem esses dois caminhos e eu vou mostrar os dois aqui. Primeiro eu vou mostrar esse aqui. Então a gente já está aqui com o tema padrão que vem no WordPress agora em 2023, que é o 2023. Né? Então, se a gente visitar aqui o site, eu já tenho alguns posts criados e eu estou aqui com o construtor de blocos do WordPress. Então, ele já está aqui com as páginas criadas, mas eu estou aqui com o Elementor. Então, como que funciona nesse caso? Nesse caso, eu posso vir aqui e criar uma página utilizando o Elementor. Vou clicar aqui em editar com Elementor. E pronto. Daí o que você está vendo aqui? O que acontece? Toda a estrutura vai respeitar o conteúdo do tema. Então, por exemplo, esse meu tema, eu tenho aqui essa largura que você vê que ela é mais estreita no meio. O conteúdo vai ficar todo aqui se eu ficar nessa configuração. Então, eu vou criar aqui alguns conteúdos. Vou colocar aqui um container. Colocar aqui um título. E eu vou colocar aqui uma imagem logo embaixo. A gente já pega uma imagem disponível aqui. Aí você vê que esse conteúdo ele tá aqui dentro dessa linha. Aqui não ficou tão estranho, né? A gente tem aqui o fundo da cor e tal, então se eu clicar em publicar, tem uma página aqui. Então aqui ele continua mostrando o título porque é uma opção do tema, né? Aí agora, o que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, eu quero que essa minha página seja realmente uma landing page totalmente diferente do que é o meu site. Então, meu tema vai lá, eu vou fazer todas as páginas lá, todo o conteúdo. Eu quero só que uma ou outra tenha, assim, uma cara totalmente diferente. Aí você pode, nesse caso, utilizar o Elementor. E se não tiver nenhuma lógica muito envolvida, você pode realmente utilizar o Elementor Free. Até se você clicar aqui, por exemplo, nessa pastinha, tem até alguns modelos que você consegue utilizar. Mas veja que a maioria você vai precisar do Pro. Então tem só assim um ou outro bem raro que você consegue utilizar aqui na versão free. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Vim aqui em páginas e aqui eu consegui incluir um. Aí aqui quando a gente inclui uma página já de modelo, a gente já percebe que esse modelo aqui do tema ele não vai bater tão bem. Aqui ele já ficou muito, né, apertado e tal. Mas tem aí essa possibilidade de uso. Aí o que acontece? Você pode
passar, né, por cima desses estilos. Se você clicar aqui em configurações, você pode colocar, por exemplo, o Elementor Canvas. Ele vai carregar ali, você já vai conseguir ver a diferença. Aí, por exemplo, aqui no Elementor Canvas, o que aconteceu? Ele tirou o cabeçalho, tirou o rodapé, então você pode fazer a página como se fosse outro site. Eu vou até atualizar aqui. Ó, você fica como realmente se fosse outro site rodando aqui, totalmente diferente da identidade do site. Então, para esse tipo de estratégia, o Elementor Free vai te atender bem. Aproveitar que eu tô aqui, vou mostrar. Ó, tem aqui outras opções também, o Elementor Full Width, que ele vai deixar 100% da página, ele vai ignorar essa limitação aqui de largura do tema, mas ele deixa o cabeçalho ali um pouco estranho, pelo menos desse tema, né? E aí tem a opção realmente do tema, que daí ele vai voltar a respeitar essa estrutura. Então aqui nessa estratégia de qualquer outro tema e tendo o Elementor, essa seria a minha sugestão de uso, de você, né, utilizar o tema para fazer tudo o que você precisa e o Elementor em alguns casos pontuais. Existe sim a opção, tem alguns temas, por exemplo, o Astra, e também tem várias outras possibilidades de tema, que você consegue trabalhar de uma maneira aí menos quebrada, né, entre o tema e a página. Então, você pode utilizar o tema para criar os estilos gerais, para criar cabeçalho, rodapé, estilo de página de post, e utilizar o Elementor para as páginas, né, página home, páginas sobre, as páginas institucionais. Então, seria aí um ótimo caminho, uma ótima sugestão de você seguir. Agora, nessa estratégia, então vamos voltar aqui para essa estratégia aqui, né? Então, se a gente estiver trabalhando com outro tema e com Elementor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode ter aí alguns conflitos. O que já aconteceu aqui com a gente? Tanto o Elementor quanto o outro tema, os dois eles vão ter uma opção de estilos gerais. Então, às vezes, tem algumas configurações que você vai precisar tomar cuidado para que não tenham conflitos. Às vezes você, eu quero mudar a fonte, né, a tipografia do meu projeto. Aí você fica mudando, por exemplo, no tema e não acontece nada. É porque daí o Elementor está ativando ele. Ou ao contrário, eu mudo no Elementor do tema. Então, você tem que definir bem os papéis de cada um, do tema e do Elementor. Agora eu vou trocar aqui pro próprio tema do Elementor, que é o Hello Elementor. Vamos vir aqui em aparência temas e vou adicionar o Hello Elementor. Então, agora, se a gente clicar aqui na página inicial, a gente já vai ver que tá totalmente diferente, né? Tá uma página inicial. Os arquivos, eles ficam bem mais simples nessa parte do tema free, do Elementor Free. Se fosse o Elementor Pro, a gente poderia criar um modelo de páginas para cada tipo de post. Então, eu poderia criar para posts, eu poderia criar para parte de loja, mas a gente consegue mudar algumas coisas aqui. A gente vai ter que vir aqui na página que a gente criou, e aí daqui dessa página a gente consegue fazer várias configurações. A gente não tem agora nem cabeçalho e rodapé, então a gente vai voltar aqui para o layout do tema. Mas a gente pode vir aqui em configurações do site. Isso aqui, se a gente tivesse um outro tema instalado, não ia aparecer tudo isso, tá? Algumas coisas iam ficar ocultas, por exemplo, cabeçalho e rodapé. Mas aqui eu poderia, então, colocar o cabeçalho e rodapé. Ele ainda não está mostrando aqui. Eu vou voltar aqui para o padrão. Então, aqui eu ainda não tenho nenhum menu, ele pediu para eu criar. Eu vou definir ele como cabeçalho. Eu vou adicionar o menu. Salvar. Vou atualizar aqui. E a gente já tem o menu aqui. Voltando aqui no cabeçalho. Então, a gente tem
Então, aqui a parte do logo do site, eu vou colocar o título mesmo. Aqui ficou um pouquinho grande, né? Eu poderia vir aqui e dar uma diminuída. E aí a gente tem um cabeçalho que ele é mais simples. A gente não consegue fazer muita coisa aqui na versão free. Se fosse a versão Pro, eu poderia criar um cabeçalho e rodapé, mas como eu crio a página, eu poderia colocar quais elementos eu quisesse, que ele ia funcionar. Agora que a gente já fez aqui a parte de cabeçalho, queria mostrar uma questão que ela acaba sendo universal aí para todas as versões do Elementor, que a gente consegue criar uma coisa chamada Design System. Então aqui eu consigo definir quais são as minhas cores globais, qual é a minha tipografia, eu consigo fazer todas essas mudanças por aqui. Então é bem interessante, né, que eu posso aqui, ó, tipografia, H1, H2, H3, fazer toda uma questão universal. E a parte de cores também eu posso criar várias cores adicionais. Então, eu posso criar aqui, ó, várias cores personalizadas. E aí ele vai somando aqui. Por que isso aqui é interessante? A gente vai falar em outras aulas sobre o Elementor, mas é muito importante que você defina antes de começar a criação das páginas essa base, porque você vai reaproveitando para as outras páginas. Então, tanto você tem uma hierarquia bem definida. Então, por exemplo, eu mudei essa cor primária para roxo daqui a um ano. O site todo que estiver usando o azul vai utilizar o roxo. Você não tem aquele trabalhão de que página em página mudar. O mesmo funciona para tipografia. Você imagina que você mudou agora, que você quer que todos os títulos tenham outra fonte. Antes era Comic Sans, você percebeu que não era tão interessante para o site. Vou colocar agora, por exemplo, Roboto, né, que é uma fonte bem interessante. Você vai substituir, todos os títulos vão junto. Se você vai página a página e coloca a fonte que você quiser, vai dar um trabalhão para mudar depois. Mas isso é assunto aí para outra aula, porque tem pano para manga. Então, a gente consegue aqui mudar algumas questões, né, do próprio Elementor. Aí você vai ver aqui que começam as limitações. Por exemplo, eu quero fazer um CSS personalizado. Aqui, pelo Elementor, não dá. Você teria que utilizar ali alguns recursos do próprio WordPress. E, por exemplo, cabeçalho e rodapé. Então, é esse padrão aqui bem simples mesmo. Você consegue mudar esses detalhes aqui, do rodapé também, bem pouca coisa, né? Agora, se você quiser fazer avançado, teria que ser o Pro, ou tem alguns plugins, tem plugin de cabeçalho e rodapé customizado do Elementor também. Mas aqui, por padrão, você tem poucas opções. Mas você tem mesmo assim ainda essa opção de Design System, de fazer tudo organizadinho, que eu acho bem legal já no Free. Agora, sobre questão de páginas, que eu falei que tinha algumas limitações. Vamos aqui para a criação dela, que você vai conseguir ver o que dá e o que não dá para fazer. Então, aqui a gente tem, na esquerda, vários componentes. Então, a gente tem a parte de container, que é bem interessante para você definir aí onde os elementos vão ser inseridos, se você coloca uma coluna ou duas. E tem a parte de básicos, então título, texto, vídeo, botão, espaçamentos, imagem, tá tudo liberado aqui. Agora, onde que a questão pega? Quando tem alguma lógica envolvida. Então, por exemplo, aqui, ó, toda a parte de posts. Eu quero fazer uma home. E nessa home tem os últimos posts. Você não vai conseguir fazer isso no Elementor Free. Ele vai limitar toda essa parte que envolve loops. Então, eu quero mostrar os produtos, quero mostrar os posts. Isso tudo não é possível. Então, você consegue criar conteúdo estático na página, na versão gratuita. Então, você vai ver que várias coisas relacionadas aqui a posts vão estar bloqueadas, ou criar menu, formulários e vários outros componentes avançados. Então, lista de preço, né, coisas relacionadas à parte de loja e outros elementos até bem interessantes, né, compartilhamento, countdown, questão de pagamentos, tudo isso fica bloqueado, slides também. Mas tem aqui embaixo algumas coisas na aba geral que você consegue utilizar. Então, parte de imagem, ícones, galerias mais simples, né, a parte de depoimentos, abas, aquela parte de abrir e fechar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso criar um acordeão, né? Vou colocar aqui o conteúdo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, tem várias coisas que você consegue sim utilizar se você quiser criar uma página mais estática, né? Que ela não vai puxar um volume de informações que está dentro de um tipo de post. Então, aqui na parte de site, você vai ver também ó, que tem toda a parte de archive, né? Tudo isso
você não vai conseguir acessar. A parte de e-commerce também está toda bloqueada. E aí tem essas aqui que são os elementos do próprio WordPress mesmo. Então agora vamos falar sobre alguns casos de uso e quando que você vai precisar do Elementor Pro do pago. Então, por exemplo, eu quero criar uma landing page simples. Você pode utilizar o free. Eu quero criar, por exemplo, cabeçalhos diferentes. Eu quero um site onde algumas páginas têm um cabeçalho e outras têm outras. São condições. Eu posso fazer isso no pago. Eu quero criar uma página de produto do meu jeitinho. Então, eu quero criar ela ali com toda a parte de elementos do Elementor, eu quero fazer isso tudo. Você vai precisar do Pro. Agora, se você, por exemplo, não se importa de ter um modelo mais simples, um modelo único, aí você pode escolher um tema que já suporte isso e não utilizar o Elementor para essas páginas. Então, você só utilizar para landing pages e o restante você utilizar um outro tema, não tem problema nenhum. Eu tenho tipos de posts, o próprio blog, que eu quero criar também temas específicos. Eu quero criar, por exemplo, eu tenho uma categoria que eu quero que a página inteira seja vermelha e outra seja azul. Eu vou precisar do Pro. Ou se você quiser ter essa liberdade mesmo de criar um tipo, um estilo que seja da sua cara, com, por exemplo, o título eu quero lá embaixo, uma foto em cima, o conteúdo do lado. Se você quer algo bem específico nesse sentido, você vai precisar do Pro. E se você também precisa da ajuda na criação do seu site, ou, por exemplo, você criou o seu site, precisa de algum apoio, alguma melhoria, algum bug que você não consegue resolver, a gente também pode ajudar você com o nosso suporte mensal. Então, é um serviço que a gente tem, que você tem algumas horas mensais conosco, que você pode tanto utilizar para consultoria, ou para resolver alguns bugs, ou para criar páginas para você, para ajudar a criar uma estrutura mais interessante, pensar em qualidade de código, pensar em boas práticas do WordPress, para que você tenha realmente um site saudável, um site que consiga atender às suas necessidades. Então, se você tiver interesse, o link está na descrição, você pode conversar com a gente sobre o nosso suporte mensal. E é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês nesse processo de decisão entre o Elementor Pro e o Elementor gratuito. E se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente responde, que a gente pode criar novas aulas para você. Obrigada, até a próxima!